Irmãos e irmãs, boa noite. Vamos recomeçar o nosso estudo do livro de Salmos. Salmo de número 9. É um privilégio retornarmos a esse estudo tão importante, né, sobre o livro de Salmos. Tanto tem nos edificado, nos fortalecido, tem nos ensinado que as emoções em Deus, elas são vida, realidade, e isso é bom. Vamos estudar então o Salmo de número 9. Os irmãos perdoem pela voz meio de taquara rachada nessa noite, mas vamos tentar cumprir nosso estudo. Capítulo 9 do livro de Salmos, é um salmo de 20 versículos, e nós vamos estudar somente os 10 primeiros versículos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito, e a minha causa no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Obrigado, irmão. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Interessante que nós ouvimos nessa noite que como é importante nós aprendermos a buscar o Senhor. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E alguma coisa sobre isso Davi vai nos ensinar nessa noite. Nós vamos estudar alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer uma oração pedindo graça, saúde e sabedoria para o nosso Deus. Senhor Deus, Deus de toda graça, Deus de misericórdia e bondade, te louvamos de todo o coração nessa noite, por causa do teu nome, por causa das tuas maravilhas. Te agradecemos especialmente pelo privilégio de podermos adorar o Senhor abrindo a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que fala profundamente aos nossos corações, a tua palavra que é inerrante e a tua palavra que vivifica. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza nessa noite, que ele venha nos ensinar as suas verdades, que através da leitura e da exposição desse salmo, nós possamos ser edificados na tua verdade, que sejamos transformados, que sejamos fortalecidos, encorajados, disciplinados, e assim, Senhor, que por fim o teu nome seja glorificado. Continue conosco nessa reunião, Senhor, fazendo aquilo que está no teu coração. Tudo isso nós te pedimos com esperança, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós cantamos esse último hino e ele fala alguma coisa sobre nós te louvaremos, eu te louvarei, né? Ele fala ali da expressão que o Senhor me ajudou, confiei em ti e fui ajudado, né? Então, e por isso o autor do hino diz que ele expressa gratidão a Deus, ele expressa
alegria, ele expressa louvores ao Senhor, por causa dessa ação de Deus a seu favor, né? E é mais ou menos isso que nós vamos estudar nesse primeiro trecho desse Salmo. É uma exposição parcial do Salmo 9, né? Esse Salmo, então, para começar, ele é um Salmo de Davi, você já percebe aí no subtítulo dele, é um Salmo de Davi, sem questionamento nenhum. Apesar de ser classificado como um Salmo de lamento, ou como um lamento, por causa dos versículos 13, 19 e 20, que são lamentos. Apesar disso, este Salmo de Davi começa com um hino de louvores e ações de graças. Diferentemente de outros salmos, quando ele começa com lamentos ou pedidos de auxílio divino e fecha o salmo com gratidão e louvor. Parece que aqui Davi inverteu o salmo, ele pôs de ponta cabeça. Ele começa com louvores e ele vai encerrar o salmo do versículo 11 ao versículo 20, ele vai concluir com pedidos, ainda com alguns louvores, mas especialmente com pedido de intervenção de Deus a seu favor, que Deus faça justiça, uma imprecação contra os seus inimigos, né? Mas os primeiros versículos desse salmo expressam mais louvor. Outra coisa que pode se dizer desse salmo é que na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. É o que os estudiosos na época de Jesus utilizavam para ler o Velho Testamento. A Septuaginta, ela tem o nome de Septuaginta porque ela foi elaborada por um grupo de 70 anciãos, por isso que ela é Septua. Foram 70 homens que sentaram para fazer a tradução para o grego, que era o idioma mais popular na época de Jesus, na época apostólica. Então, alguns desses homens, na época apostólica, fizeram essa tradução para o grego, e chama-se Septuaginta. É a tradução do Antigo Testamento, tá? É só do Antigo Testamento, a Septuaginta. Então, esses estudiosos, inclusive João Calvino, Martinho Lutero, utilizaram essa versão da Septuaginta para poder estudar o Antigo Testamento. Já na época deles, já havia algumas versões do Velho Testamento um pouco mais modernas. E o que aconteceu? Essas versões um pouco mais modernas, baseadas na Septuaginta, fizeram, alguns copistas, né, fizeram uma subdivisão do Salmo 9 e do Salmo 10, que na Septuaginta original era um único salmo. O Salmo 9 e 10 eram um único salmo. Mas aí houve essa subdivisão. Isso nos ajuda muito em não, né? É só para a história, tá bom? É só para você conhecer o Salmo 9 e o Salmo 10 e a história dele, tá? Mas então eles eram um único salmo e ambos, lógico, de Davi. Outra coisa que a gente pode dizer é que esse subtítulo que você encontra na tua Bíblia de Genebra, a ARA, a versão Almeida revisada e atualizada, ela tem um subtítulo que está aí em itálico. Esse subtítulo em itálico é original, tá? Ele é original. Podemos dizer que foi Davi que colocou esse subtítulo nele. E o subtítulo diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Alguns, ou a maioria dos estudiosos reformados, não dizem ou não atribuem esse título como se fosse um salmo messiânico, por causa do nome do filho ou para o filho. Não quer dizer que foi escrito baseado numa profecia apontando para o Filho de Deus que viria. Nós não temos base para falar isso, então esquece isso também, tá? O que isso significa é que havia na época de Davi uma melodia chamada
a morte para o filho. Era uma canção, uma melodia que Davi falou assim: mestre de canto, pega esta melodia, coloca as minhas palavras nesta melodia e canta. Simplesmente isso, tá? Então, era uma música que nós não sabemos mais quais são os acordes, qual é essa melodia, quais são os arranjos desta melodia, mas era uma melodia judaica, bem conhecida, e Davi costumava fazer isso. Ele pegava uma canção bastante popular do povo israelita e falava assim: ó, mestre de canto, aplica essa minha letra nessa melodia e faz uma música, para que o povo cante, porque a melodia é bastante conhecida, e por ser bastante conhecida, todo mundo vai memorizar com facilidade essas verdades, né? Então era esse o objetivo de Davi. Então, aqui a morte para o filho não tem nada a ver com o salmo que aponta para Jesus, tá? Não é um salmo messiânico. Outra coisa que a gente pode dizer é que a ideia central desse salmo, ou pelo menos desses 10 primeiros versículos, é a seguinte: é ter boa consciência ou uma memória lúcida sobre Deus, sobre o governo dele, de Deus, sobre tudo, sobre o mundo, sobre os ímpios e especialmente uma memória sobre o seu povo eleito, que imprime nova vida aos crentes. O que isso quer dizer? Nós vamos ver a palavra memória usada aqui. A memória, ou aquilo que Deus utilizou, o Espírito de Deus utilizou Moisés para escrever Deuteronômio. O que é que o livro de Deuteronômio significa? Ele fecha a primeira etapa do relacionamento entre o povo de Deus e Deus. E em Deuteronômio é um resumo para memória, para relembrar as ações de Deus a favor do seu povo, as ações de Deus contra os inimigos do seu povo e, acima de tudo, a soberania de Deus. Então aqui o salmista, Davi também, ele está ensinando isso. Fazer com que a memória do povo judaico estivesse sempre fresca, sempre voltada para essas verdades a respeito de Deus, da sua soberania, da sua justiça, para que isso imprimisse neles uma transformação de vida, para que eles tivessem consciência transformada, porque essa consciência transformada levaria a novas atitudes, um compromisso sério com Deus, uma mudança, uma transformação através de arrependimento e de uma consciência boa diante de Deus. Esse era o objetivo do Salmo. É ter um conhecimento sempre presente e influente da soberania de Deus na sua vida. Esse era o objetivo do salmista, de Davi, tá? Então vamos iniciar o Salmo. Vamos ler de novo os 2 primeiros versículos e vamos fazer uma análise deles. O versículo 1 e 2: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: Davi mostra que ele está expressando aqui uma adoração, e ele fala que essa sua adoração, ou louvor, que ele expressa ao seu Senhor, ele diz que é de todo o seu coração, é de todo o coração. O que Davi quer expressar com isso? Davi quer dizer que ele inicia com um alto louvor, descrevendo sua intensidade de emoções e profunda admiração ao seu Senhor. Ele está mostrando de todo o seu coração
Ele está mostrando assim: com tudo que eu tenho, eu te louvo, Senhor. Das profundezas do meu coração, da minha maior sinceridade, de toda a minha integridade de coração, eu te louvo. Ele está expressando palavras que mostram realmente emoções e uma gratidão muito grande. Ele está falando das profundezas do seu próprio ser. Quando ele cita coração, ele está falando das profundezas do meu próprio ser. Eu te louvo. É como se fosse um louvor assim que ele não pudesse expressar o mesmo louvor para ninguém mortal, nenhum outro ser. Ele está expressando um louvor de uma maneira que era ímpar. Ele está falando assim: se eu estou vivo agora, a minha vida eu derramo no teu altar como um sacrifício de louvor. Eu estou me dando a ti como um sacrifício de louvor. Naquela época eles faziam vários tipos de adoração e sacrifícios, e muitos deles eram para perdão de pecados, outros eram para outros tipos de coisas, mas existia um tipo de sacrifício chamado sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico era um sacrifício simplesmente de gratidão e louvor a Deus, sem nenhum outro objetivo. E todos esses tipos de sacrifício eram feitos através da morte de cordeiros puros, de cordeiros sem defeito, da propriedade de algum israelita fazendeiro, e ele pegava o melhor do seu rebanho, levava no tabernáculo, ali ele impunha as mãos sobre esse cordeiro, e ali os sacerdotes imolavam o cordeiro. Eles matavam o cordeiro e queimavam o cordeiro. E essa situação, o cordeiro substituía a própria pessoa do adorador, o dono do cordeiro. Então é como se Davi estivesse falando: de todo o meu coração, eu estou me entregando, eu estou me sacrificando, eu estou me doando a mim mesmo nesse altar. Tamanha gratidão, louvor e adoração eu tenho por ti, meu Senhor. Então ele expressa um alto louvor. Em outros salmos ele diz que nós devemos expressar altos louvores a Deus, né? Então é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Então ele está mostrando aqui de todo o seu coração, com toda a intensidade. E ele cita, nesses 2 primeiros versículos, 2 motivos para esta adoração tão intensa. Primeiro motivo, ele menciona aqui: por causa das tuas maravilhas. Está aí no fim do versículo 1. Por causa das tuas maravilhas. O primeiro motivo desta adoração tão grande, tão intensa, de Davi, era por causa das suas maravilhas, das maravilhas de Deus. O que é que significa isso? As maravilhas de Deus engloba a criação e os atos da intervenção divina sobre toda a humanidade. Maravilhas significa as mãos de Deus agindo em alguma circunstância que pode ser perceptível ao ser humano, e quando o ser humano percebe essa ação de Deus, ele adora. Ele olha para aquilo e ele fala: isso é uma maravilha, isso é um milagre, isso é algo grande demais para mim, e só Deus, um ser supremo, todo poderoso, todo sábio, acima da compreensão humana, poderia fazer esse tipo de coisa. Por isso eu me prostro, de todo o meu coração eu te adoro. Então primeiro motivo aqui é por causa das tuas maravilhas. Davi expressa o que ele conhecia de Deus sobre sua toda poderosa providência, desde a criação, como também pelos feitos que ele mesmo foi alvo, que Davi foi alvo da ação providencial de Deus na sua própria vida. A maior de todas as maravilhas de Deus, que
que os judeus do Antigo Testamento sempre tiveram em sua memória foi o Êxodo. Quando, em vários salmos, inclusive, em várias passagens do Velho Testamento, inclusive algumas utilizadas até aplicando no Novo Testamento também, você percebe que a maior e a mais chocante e a que mais produzia adoração e transformação de mente e de atitudes no povo israelita era a memória do Êxodo. O Êxodo ficou gravado na história de Israel até hoje. O Êxodo é a maior marca do judeu, quando se refere em uma ação soberana de Deus. Foi algo que é algo inesquecível, e é algo que o povo judeu comemora até hoje. Foi a maior de todas as maravilhas de Deus, foi o Êxodo. Vocês sabem o que é Êxodo, né, irmãos, que eu estou falando, né? Foi a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó no Egito. Foi a passagem pelo Mar Vermelho de maneira assim maravilhosa, inexplicável, quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou em seco, e quando o exército inimigo do Egito foi atrás, o mar foi fechado e consumiu todo o exército do inimigo. E então, lá do outro lado, o povo fez a primeira expressão de adoração. O povo de Israel fez a primeira expressão de adoração pós-Egito, ou pós-cativeiro, que foi depois do Êxodo. E foi a grande festa, e que é comemorada periodicamente até hoje, é o Êxodo. Então, essa memória, Davi está mostrando isso, são memórias que o povo deve ter com referência a Deus, para que ele nunca perca o seu referencial de adorador, para que ele conheça o seu Deus, as suas maravilhas, e nunca deixe de adorá-lo, independente do momento que ele está passando. Essa é o ponto aqui, a primeira causa de adoração que Davi expressa. A segunda causa você encontra no versículo 2. E ele diz que a segunda causa é por causa do teu nome. Outra coisa maravilhosa para o povo judeu foi Deus ter se revelado a ele naquela sarça ardente, quando Deus convocou Moisés para libertar, também na mesma época mais ou menos, né? Quando Deus convocou, chamou Moisés para ser o libertador do seu povo, e Moisés ali questiona Deus e pergunta: mas espera aí, Senhor, se eu for conversar com o povo e o povo me perguntar, quem foi que te mandou para nos libertar? O que eu digo? Então qual foi a resposta de Deus? Diga ao povo que eu sou, te enviou. Jeová, Yahvé. Foi uma marca, essa foi uma marca. O povo judeu também nunca se esquecerá dessa marca, dessa revelação de Deus, quando Deus mostra o seu nome. E esse nome, para o povo judeu, ele expressa não só uma identidade formal, mas ele expressa um caráter de Deus. O caráter de Deus está ali sendo expressado através do seu próprio nome. Quando ele diz eu sou, é algo magnífico que acontece. Vocês têm como exemplo Jesus Cristo, quando foi questionado no Novo Testamento, e ele, quando foi ali procurado por algumas autoridades, e as autoridades perguntam: não, nós estamos atrás de Jesus, e nós não sabemos quem é, mas nós estamos atrás de Jesus. Jesus simplesmente deu uma resposta: eu sou.
Vocês se lembram o que aconteceu com aqueles oficiais que estavam ali? Eles caíram por terra. Tamanho o poder da expressão, e a expressão poderosa do nome, do eu sou. Não é? Então aqui a gente vê assim, essa expressão maravilhosa. Então Davi agora adora o nome, por causa do nome que Deus revelou a Israel, o nome dele, que envolve a pessoa de Deus como um todo. Sempre foi motivo de louvor para o judeu do Antigo Testamento o fato de Deus ter revelado o seu nome para eles. Ocorrido também na ocasião do Êxodo, que é um fato marcante para todo israelita. Então aqui Davi está falando assim: eu te adoro por causa das tuas maravilhas, mas eu também te adoro pelo que tu és, porque tu és o eu sou. Não tem explicação para a tua revelação. Apesar de ser revelação, essa revelação ainda é misteriosa demais para mim. É muito grande conhecer o nome do Deus eterno, Criador de todas as coisas, que graciosamente se revelou exclusivamente a um povo, o povo que foi escolhido para adorar, para ser os seus adoradores. E isso é muito grande para mim, é o que Davi está expressando. Então, primeiramente, eu te adoro por causa das tuas maravilhas, e eu me alegro e me exulto, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. É isso que Davi quer dizer aqui. Ele está maravilhado com as obras e com a própria pessoa de Deus, expressada pelo seu próprio nome. É isso que Davi fala nos 2 primeiros versículos. Então vejam, irmãos, Davi começa com altos louvores, com louvores que realmente expressam um conhecimento da realidade de Deus. Quando Jesus conversa no capítulo 4 de João com a mulher samaritana, você percebe que os samaritanos queriam adorar a Deus, mas não estavam conseguindo adorar da maneira correta. Quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, e ela faz uma pergunta para ele: Senhor, nossos pais, ou seja, os samaritanos, dizem que é nesse monte que é para adorar. Vocês, os judeus, dizem que é no templo. Enfim, Senhor, aonde que é para adorar? É no templo ou é no monte? E Jesus diz: nem no templo e nem no monte. E ele diz assim: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz mais: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. O povo judeu foi o povo que teve o privilégio de conhecer a Deus para adorá-lo da maneira correta. Então não se adora a Deus com boas intenções, não se adora a Deus fazendo sacrifícios por conta própria, não se adora a Deus fazendo boas obras, por mais bonitas que elas pareçam, se elas não estiverem dentro das normas de adoração escritas pelo próprio ser que vai ser adorado, ela não presta. Por isso, os humanistas hoje têm isso no coração de uma maneira muito difícil de compreender. O humanista chega e fala assim: mas eu fiz tudo para adorar o Senhor, eu expulsei demônio, eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu dei esmola, eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor me diz: eu não te conheço. Por quê? Porque o adoram da maneira errada. Não adianta fazer coisas boas, a não ser que essas coisas boas estejam dentro dos princípios de Deus, para a adoração. Então Davi se alegra, porque Deus se revelou, mostrou para o povo de Israel, do qual ele fazia parte, como que se deve adorar, e ele adora da maneira correta, e quando o adorador adora de maneira correta, ele se alegra, ele se exulta em Deus. O adorador que está adorando da maneira correta, ele se alegra, tanto quanto ser adorado, tanto quanto Deus se agrada de uma adoração correta. O adorador se alegra, e ele fala isso aqui no versículo 2. Vamos avançar. Versículo 3 e 4.
Aqui a gente percebe que há uma terceira razão ainda. Há uma terceira razão, além da primeira, que era pelas maravilhas de Deus, da segunda, pela revelação do seu nome, da sua pessoa. Há uma terceira razão para que Davi o adorasse. Qual era essa? A terceira razão que Davi adora, para oferecer tamanho louvor a Deus, pela intervenção justa e vingativa de Deus sobre os inimigos de Davi, sustentando a sua justa causa e a sua inocência. Nesses dois versículos, 3 e 4, diz assim: pois ao retrocederem os meus inimigos, não são os inimigos de Deus, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Mas peraí, o que isso tem a ver com adoração? Tem a ver por causa da primeira palavrinha do versículo 3. Pois. Essa palavrinha liga esses dois versículos 3 e 4 com a adoração do versículos 1 e 2. Da mesma forma que eu te adoro por causa das tuas maravilhas, por causa do conhecimento do teu nome, do teu caráter e da tua pessoa, eu também te adoro porque o Senhor é justo e porque o Senhor julga a minha causa. Então eu te adoro de todo o meu coração. É isso que Davi está dizendo aqui. 3 motivos bastante justos para nós adorarmos a Deus. Isso é importante nós guardarmos no nosso coração. Irmãos, nós somos herdeiros do povo de Israel. A igreja é herdeira, é sucessora do povo de Deus, o povo israelita, e assim nós adoramos, lógico, de uma maneira diferenciada agora, por causa da realidade de Jesus Cristo que já veio. Como ele diz à mulher samaritana, já chegou a hora de adorar de uma maneira totalmente diferente, que nem judeus e nem samaritanos estão adorando. Agora existe uma nova maneira de adorar, e nós continuamos adorando, por causa que nós conhecemos as maravilhas de Deus. Tenha sempre em memória isso. As maravilhas que Deus já fez na tua vida, no mundo, na cruz, na criação, em tudo que Ele se revelou na Bíblia. Conheça a Bíblia, conheça as maravilhas de Deus. Você vai adorar por causa disso. Tenha em lembrança também do nome do Senhor, do seu caráter, que Ele, como justo juiz e Deus, poderia te excluir da face da terra, e Ele graciosamente te salvou. Por causa do nome dEle, da sua grande misericórdia, do caráter bondoso e misericordioso dEle, nós adoramos a Ele. E por causa que Ele é justo, que ainda que você não possa ver hoje plenamente a justiça de Deus em todas as esferas da sociedade, um dia, não só você, mas eu também, e todo o universo, verá a justiça de Deus plenamente cumprida em todo o universo. E aí nós vamos adorar, realmente, nós já estamos adorando, e nós vamos adorá-lo ainda mais, vendo essa realidade consumada no fim dos tempos, quando Ele julgará todo o universo. Então, meus amados, aqui o versículo 3 e 4 mostra isso. Os motivos dessa intensa adoração de Davi, então, só para recapitular, é o poder criador e sustentador de Deus, o amor incondicional e relacional de Deus com o seu povo particular, que é quando Ele revela o seu nome. Você só revela o seu nome para alguém que você, pelo menos, tem confiança, um mínimo de confiança, para você revelar a sua intimidade. E quando Deus revelou o seu nome, não é só uma forma, de uma maneira formal, mas Ele está realmente se mostrando, se revelando de uma maneira bastante plena. Quando Deus mostrou o seu nome para Moisés e para o seu povo, Ele se mostrou por inteiro para o seu povo, apesar de ser insondável, mas Ele mostrou que era possível ser visto através da revelação que Ele fez. E em terceiro lugar, a adoração de Davi se dá também
pela sua atuação como juiz perfeito, julgando o ímpio e justificando o justo. Esse também é o motivo de adoração de Davi. Versículos 5 e 6. Davi diz: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Embora Davi esteja falando assim, que os inimigos vão ser exterminados e a sua memória vai ser apagada, na memória do povo de Deus, a destruição do ímpio vai estar sempre presente. É uma maneira que Deus usa para nos lembrarmos de que Ele é justo, de que Ele aplica sua justiça e de que Ele deixa marcas. Perceba que, embora Davi diz que a memória do ímpio vai ser apagada, mas ele diz que vai deixar ruínas. O que são as ruínas? Vocês sabem o que significa a palavra ruína? Ruína são escombros de uma cidade destruída. Ruínas são o resto de algo que foi destruído. E aquilo não foi removido. Aquilo ficou ali. O que Deus quer? O que Davi quer ensinar com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a ação vingativa de Deus sobre a impiedade das nações deixa provas didáticas às demais nações permanentes. Permanente eu não quero dizer que ela vai ficar eternamente. Permanente quer dizer que ela ainda subsiste. As nações que sobraram vão olhar para as ruínas daquela outra nação e vão se lembrar de Deus. Vão se lembrar da sua justiça, da maneira que Deus opera, de uma maneira que fica marcas, que as pessoas vizinhas vão olhar para aqueles escombros, para aquelas ruínas e vão dizer: Deus passou por aqui e não deixou pedra sobre pedra. O que será que aconteceu? Exatamente isso que Davi está expressando aqui. A repreensão de Deus sobre as nações rebeldes ocorre da seguinte forma. Davi mostra aqui que Deus opera de duas formas, que ele deixa essas marcas. Primeiro, apagando o nome do ímpio para todo sempre. O que é que quer dizer isso? Não quer dizer que nós não vamos nos lembrar, por exemplo, coisas terríveis que aconteceram em alguma situação, uma nação ímpia, ou uma família ímpia, ou uma pessoa ímpia, que Deus trabalhou naquela vida. Você tem vários, no Novo Testamento, capítulo 11 de Hebreus, relata os testemunhos dos patriarcas, dos heróis da fé. Digamos que são testemunhos positivos. Mas quando você olha para o Velho Testamento, existe também bastante situações que você olha e fala, são negativos, são pontos negativos, são testemunhos negativos. Deus pôs a mão nessas pessoas de uma maneira corretiva e que não teve remédio, não teve como ele alcançar o lugar de arrependimento. Aliás, existe sim esse no capítulo 12, né? É um testemunho que Deus dá a respeito de Esaú. Deus pôs a mão na vida de Esaú, rebelde, apóstata, e ele não encontrou lugar de arrependimento. E ali o escritor de Hebreus usa a vida de Esaú como um testemunho, como alguém que é como se fosse olhar para as ruínas de Esaú, para que os crentes pudessem se arrepender, antes que fosse tarde. E Deus então aplica de uma maneira didática. Davi e Deus, lógico, está aplicando de maneira didática. Olha para aquela maravilha que eu fiz.
destruindo uma nação, destruindo uma família. E você pode juntar aí Corá, Datã, Abirão, sei lá, você pode fazer uma relação aí de situações que Deus pôs a mão de uma maneira irremediável. Então isso era para trazer memória, isso era para estar sempre fresco, não só as ações bondosas da criação de Deus, da revelação do seu nome e da sua obra sobre o seu povo, sobre o justo, a maneira que Deus ajudou Davi e outros justos, mas também olhando para os ímpios e a sua destruição, e era para o povo ter isso em memória. Isso era didático, isso ensinava, era para cair temor no povo, e era para que o povo adorasse a Deus, e visse através dessa destruição de Deus, que Deus não é um Deus de brincadeira. E o que o próprio autor de Hebreus fala no capítulo 12, ele diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Então, a palavra de Deus diz, não brinque com Deus, não brinque com Deus, né? Então, em primeiro lugar, apagando o nome do ímpio, para todo sempre, e em segundo lugar, destruindo suas conquistas. Vejam bem, irmãos, destruindo suas conquistas seria para que, muitas vezes, se a gente tomar o Salmo 73 como referência, a gente vai dizer assim, parece que o salmista, que escreveu o Salmo 73, ele estava se angustiando por ver o progresso, a prosperidade do ímpio. Vocês lembram do Salmo 73? O tema é esse, o problema da prosperidade do ímpio. E o ímpio prosperava, e o justo ia sempre de mal a pior. Nunca dava certo as coisas do justo, e o ímpio estava engordando, enriquecendo, e tendo tudo do bom e do melhor. E o justo chega a questionar Deus, e fala assim, Senhor, quase que eu escorreguei, pensando, de que adianta servir a Deus? Mas, em determinado momento, Deus leva o justo para uma conversa particular nos seus átrios, na intimidade do templo. E quando o salmista entra na intimidade do templo e Deus mostra para ele o fim do ímpio, ele fala, ô Senhor, eu bato na minha boca, eu não estava entendendo nada, e eu sei que o Senhor preserva o justo, mas o ímpio será aniquilado. Ainda que ele não veja, ainda que o justo não perceba e não veja isso, mas vai ser aniquilado. Então, irmãos, Deus tem a maneira de mostrar isso para nós, para o justo, fazendo perecer a memória do ímpio, desses triunfos ou conquistas iníquas. Você às vezes olha para uma pessoa que está prosperando, o ímpio, e você fala, parece que aqui não vai acontecer isso. Tudo bem, mas você não pode ficar com um caso isolado. Analise a história. Nós temos uma história de vários milênios para trás, para poder ser analisada, para poder ser estudada, para poder ser memorizada, e você vai ver que Deus é justo, e que Deus já está operando a sua justiça. Alguns casos contemporâneos nossos, talvez a gente diga, aqui parece que Deus está falhando. Eu digo para você, calma, entre no templo de Deus, descanse em Deus, e você vai ver o futuro de tudo isso, porque Ele é justo, Ele é fiel, e Ele não vai deixar impune um ímpio sequer, nenhum. Se nenhum eleito vai ficar de fora da glória, nenhum ímpio vai ficar de fora da justa e severa condenação de Deus. Nenhum vai escapar. Então, irmãos, é isso que Deus está mostrando, que Davi está mostrando para nós. Ter sempre em memória, analise toda uma história. Se você na visão macro, você tem que ter essa visão maior
para que você conheça mais a história, a realidade. E você vai perceber isso, irmãos. Você vai constatar isso, irmãos. Através não só da Bíblia, mas de toda uma história da humanidade, você vai ver isso, irmãos. Você vai constatar a ação de Deus na história do homem, de toda a civilização. Você vai ver isso. Vamos avançar um pouco mais. Versículos 7 e 8. Agora, olha só o contraste. Enquanto a memória de um vai ser apagada, mas vai servir de exemplo para muitos. Versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos ensina o que é que nós temos que guardar sempre em nosso coração. E ele diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Aí você vai me perguntar: cadê a retidão, irmão? Diante de um mundo tão injusto, diante de tantas injustiças sociais. É verdade. Nós ainda não estamos vendo tudo plenamente sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos garante que um dia nós vamos ver todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós vamos ver isso. E aqui então Davi convida, ele fala assim, em contraste com o desaparecimento da memória do ímpio, Deus permanece reinando e julgando eternamente todo o universo. Ou seja, enquanto a memória de Deus é eterna e sempre bem notória em todos os lugares por onde os nossos olhos humanos possam contemplar, através das maravilhas da criação e da preservação que Deus dá sobre tudo que existe no universo, a memória das nações ímpias se apagarão perpetuamente, e seus triunfos memoráveis, triunfos, irmãos, que hoje você olha, por exemplo, às vezes você vê um ímpio fazendo coisas muito erradas, e ele triunfa, e ele zomba de você, e ele zomba dos crentes, e ele zomba de Deus. Triunfo. Mas esse triunfo vai se lhe tornar em pedra de tropeço. Ele não vai prevalecer perpetuamente em triunfo. Mas Deus vai. Ele vai permanecer para sempre reinando soberano no seu trono. Isso é líquido e certo. Isso é certo, absolutamente certo. Então, quando Davi olha para isso, ele percebe isso, que a memória de Deus é eterna, ele olha para as maravilhas de Deus, ele percebe e conhece o nome de Deus, o caráter de Deus, ele conhece a lei do seu Deus. Davi tem intimidade com Deus através do conhecimento, através da sua palavra também. E tudo isso traz à memória quem Deus é e o que Deus fez, e ele o adora. Em contrapartida, esses triunfos memoráveis, entre aspas, dos ímpios, se tornarão em ruínas um dia, para que outros vejam e temam aquele que é fogo consumidor. É isso que Davi está expressando aqui. Um dia, todos os olhos verão que Deus é fogo consumidor. Ele vai destruir toda a impiedade. Tudo aquilo que está errado, ele vai botar em ordem. E vai destruir aquilo que não lhe serve. Deus vai destruir tudo aquilo que não lhe glorifica, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas a própria palavra diz que até o inimigo glorifica a Deus. O inimigo foi criado para a glória de Deus,
Porque no fim dos tempos, quando ele aniquilar o inimigo e todos os seus auxiliares, Deus vai ser glorificado nele. Ele já deu um tira-gosto a respeito disso. Deus deu na sua palavra. Quando? No Êxodo. Novamente voltamos para o Êxodo. E ele diz para Moisés, quando Moisés ia conversar com o Faraó, e o Faraó falou, tudo bem, eu vou libertar o teu povo. Depois ele endurecia o coração. E Moisés chegava, Senhor, não é possível. O Senhor me mandou libertar esse povo. E Faraó endurece o coração. Como é que nós vamos fazer? Vai lá e fala de novo com o Faraó. E assim foram 10 vezes. O que aconteceu finalmente? Deus falou assim para Moisés: eu estou endurecendo o coração de Faraó, porque eu serei glorificado em Faraó. E ele mostrou a sua glória exatamente no Êxodo, na passagem do povo pelo Mar Vermelho, e quando o exército de Faraó foi atrás, ele foi consumido pelas águas do mar. Então Deus ali foi glorificado. Isso foi somente uma entradinha de um grande banquete que está para vir. E Deus falou, eu vou ser glorificado no inimigo. E assim Deus será glorificado no fim dos tempos sobre os seus inimigos. Ele será glorificado. Então aqui Davi está falando isso. O Senhor permanece no seu trono eternamente, inabalável, trono que ele erigiu, para julgar os povos. E ele diz que ele administra os povos com retidão. Davi diz mais, ele mesmo, esta é a convicção de Davi e de todo crente sobre a soberania de Deus. Ele é rei, juiz e administrador do mundo inteiro, e em todo tempo, eternamente. Nada foge do seu domínio. Essas palavras Davi guarda no seu coração. Ele tinha várias memórias aqui. Mais uma memória que leva Davi a adorar de todo o seu coração é que Deus reina, julga e administra o povo para sempre. Eternamente. O seu trono é inabalável. E essa convicção no coração de Davi leva Davi a adorar. Agora, versículo 8, ele diz que ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Ele não julga o mundo segundo a justiça humana, que é trapo de imundícia. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então não queira achar que Deus está demorando para fazer justiça. Não queira achar que a justiça que Deus tem que aplicar é a justiça que você acha que Ele tem que fazer do teu jeito, do meu jeito. Porque Deus tem uma justiça que sobrepuja o entendimento humano. A sua justiça é perfeita, é santa. A nossa não. A nossa é pecaminosa. A de Deus é santa. Então a justiça que Ele vai operar no fim das contas é uma justiça que não tem nada a ver com aquilo que eu e você pensamos sobre justiça. Ele vai operar essa justiça. E outra coisa que Davi quer dizer aqui com administra, ele usa a palavra que Deus administra os povos com retidão. Ele está mostrando que todo governador ou aquele que preside nações estão nas mãos divinas. Irmãos, o prefeito eleito não foi eleito pelo povo, mas em última análise foi eleito por Deus. Goste você ou não, é exatamente isso que aconteceu. O governador, o presidente, e assim vai. Mesmo o Trump, ele foi eleito por Deus. Deus o elegeu. Gostemos nós ou não. Isso chama-se justiça divina. De alguma forma Deus vai fazer uma justiça que eu ainda não entendo e não vou explicar isso para vocês porque não tem explicação. Ainda não tem. Mas nós vamos ver isso se consumando. Vamos avançar um pouco mais. Então ele administra, quer dizer que ele tem o domínio sobre todos os governadores de todo o mundo.
em suas mãos. Deus é soberano. E os versículos 9 e 10, para encerrar. Enquanto os ímpios rebeldes temem a Deus, a nossa reação, a reação dos justos, oprimidos, encontram refúgio e esperança em Deus. Enquanto o povo rebelde tem medo de Deus, foge de Deus, e com razão, o justo corre para Deus, busca a Deus, busca refúgio em Deus, tem tranquilidade, tem esperança em Deus. Em contrapartida, acontecem essas duas situações. O ímpio foge de Deus, lógico, mas o justo busca a Deus. E ele diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em primeiro lugar, ele diz que essa convicção, essa visão convicta da soberania de Deus traz certeza de refúgio, amparo, confiança e segurança para o coração do justo. Então o justo corre para Deus. O justo sabe que só em Deus ele vai encontrar segurança. E ele vai para Deus. Então existe uma diferença muito grande aqui. E quem são os justos aqui referidos por Davi? Quem que Davi está falando aqui que é o justo? Calvino comenta que, nesse trechinho aqui, Calvino diz que Davi restringe tal benefício exclusivamente aos fiéis. E com certeza, onde não existe piedade, também não existe qualquer consciência das obras de Deus. Calvino quer dizer o seguinte: onde o coração não foi salvo, e ele consequentemente não é justo aos olhos de Deus, ele também não tem uma consciência de que as obras de Deus são boas, de que Deus é bom, e de que eu posso confiar nele. O ímpio não tem essa consciência, por isso ele foge de Deus. Ele não encontra amparo em Deus, ele vai buscar em qualquer outro lugar, menos em Deus. É isso que Calvino está comentando. Então, a resposta é que o justo oprimido aqui, alvo do socorro divino, é aquele que, em primeiro lugar, conhece o nome de Deus. Está aí no versículo 10. Pois em ti confiam os que conhecem o teu nome. São os crentes. Quem conhece o nome de Deus, senão aquele a quem Deus quis revelar? Só o crente conhece Deus. Não tem outra nação que conhece Deus. E hoje nós estamos falando da igreja. Só a igreja busca socorro, refúgio em Deus. Só a igreja. Irmãos, não adianta as pessoas por aí que não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dizer: eu vou orar a Deus para Deus me curar, para fazer isso, fazer aquilo, porque eu estou precisando da ajuda de Deus. Não adianta. Únicos que podem e são credenciados, carimbados, rotulados para buscar a Deus, são os que foram selados com o Espírito Santo da promessa, que são os crentes em Cristo e Jesus. E ponto final. Muitas pessoas falam em Deus, mas não creem em Deus da maneira que Deus quer que creiam nele, da maneira salvífica, submissa, e que se rende a ele como seu Senhor e Salvador. Esses sim, que se rendem a ele como Senhor e Salvador, pedem e Deus os ouve, e Deus os livra, e nele encontram confiança e refúgio. Os que conhecem o nome de Deus, os que conhecem o caráter de Deus, em primeiro lugar, ou o que ele nos revelou pela criação e pela sua palavra, que consequentemente tiveram sua vida influenciada e realinhada sob o comando de Deus. Muitos se dizem cristãos, mas
não tem uma vida transformada e realinhada debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Irmãos, aqui está o senhorio de Jesus Cristo com o seu chuveiro de bênçãos para todo aquele que crê. E nós estamos aqui na nossa impiedade. Quando nós cremos e nos arrependemos, nós entramos debaixo do chuveiro das bênçãos de Deus em Cristo. Ele não vai com você na sua impiedade. Você tem que se submeter a Ele. E então, você será bem-sucedido e abençoado. Caso contrário, não vai ser abençoado. Em segundo lugar, ele diz aqui, o justo é aquele que busca a Deus, ou vale-se dele para auxílio e alívio nos perigos e angústias, demonstrando humildade, dependência e confiança piedosas. São aqueles que buscam em Deus socorro. Isso é uma demonstração de submissão. É aí que Deus é glorificado. Irmãos, não tem coisa mais gostosa para um pai quando o seu filhinho ou filhinha está brincando na rua e vem uma turma de moleque malandro e quer dar um pau nele. E o moleque ou a criança chama bem alto: papai, me ajuda. O pai corre lá fora com um pedaço de pau e espanta toda aquela molecada. O que acontece no coração do pai? O pai se transforma no herói. E ele fica muito feliz, porque o seu filhinho, a sua filhinha confiou nele, chamou ele. E assim Deus é glorificado quando nós humildemente buscamos socorro nele. E assim ele se satisfaz também em socorrer o oprimido nas horas de tribulação. É isso que diz aqui. Os outros 10 versículos desse salmo, os finais, Davi continua louvando, mas principalmente invocando sobre si o auxílio divino e a vingança divina sobre seus adversários, que nós não vamos ler hoje. Vamos fazer algumas aplicações bem rápidas. Em primeiro lugar, o crente, de fato e de verdade, crê e confia na soberania de Deus. Ainda que esteja em apuros, consegue enxergar as maravilhas de Deus e seu caráter perfeito, que é o seu nome, santo e justo, e por isso o adora, mesmo nas circunstâncias difíceis da vida. Irmãos, isso é a nossa vida de crente, é o que crê, confia na soberania de Deus, e o adora, independente das circunstâncias. Nós cantamos muito isso, né? Está na hora de aplicar em nossas vidas isso, né? De adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Segundo lugar, nós podemos aplicar desse texto o seguinte, que o Espírito de Deus nos dá olhos como os de águias para contemplarmos as catástrofes e ruínas dos ímpios rebeldes a Deus, que nos servem como lições preciosas e reafirmam mais ainda nossa convicção de que Deus é rei, juiz e administrador justo e perfeito de toda a terra. Irmãos, quando nós temos essa macrovisão de tudo que existe no universo, por isso que é bom a gente conhecer, principalmente a Bíblia, é óbvio, mas nós estarmos com os olhos abertos com o que vem acontecendo também no mundo. Você aplica a Bíblia no que está acontecendo no mundo, irmãos, porque Deus está governando esse mundo, meus irmãos. Se você conhece um pouco da história da civilização atual, você vai começar a ver algumas evidências da ação soberana e justa de Deus no mundo. Você vai começar a perceber. Talvez em algumas não, mas em outras você vai começar a perceber. Irmãos, abra os olhos para isso. Traga isso à memória. São marcas importantes. Isso fortalece a nossa fé, a nossa convicção e a certeza ainda maior
de que Deus, o nosso Deus, reina. E Ele é justo. E Ele vai concluir toda a sua obra justa um dia. Já estão sendo evidenciados tudo isso, irmãos. Em terceiro lugar, as evidências de que somos filhos de Deus legítimos são um conhecimento e confiança no nome e no caráter de Deus, que evolui para uma busca e dependência total dEle, como nosso único e alto refúgio. O que também o glorifica, é o que nós vimos agora nos últimos versículos. Irmãos, quando nós temos uma consciência transformada e conhecemos a Deus, conhecemos a Bíblia que Deus escreveu para se revelar para mim e para você, quando nós conhecemos as Escrituras mais a fundo, nós conhecemos mais do caráter de Deus, isso nos transforma, isso ganha o nosso coração, isso nos leva mais para os braços dEle, para um descanso nele, para uma transformação. É mais ou menos o que nós falamos esses dias no encontro de casais. Sem a operação do Evangelho no nosso casamento, o nosso casamento nunca vai glorificar a Deus, porque é necessário que o Evangelho seja visto no convívio conjugal, e aqui também como crente individual. Somente conhecendo a Deus, esse conhecimento que evolui, essa evolução que nós estamos falando também nesses dias, nesse ponto nós somos evolucionistas, porque o povo de Deus evolui, o povo de Deus cresce em graça e conhecimento do seu Deus, para ser transformado e crescer até atingir a estatura do varão perfeito. É para isso que Deus nos salvou. Em último lugar, cultive uma boa memória sempre presente e ativa sobre Deus e sobre seus feitos no mundo, em sua vida, e principalmente memorize o que puder sobre a soberania de Deus. Irmãos, memorize o que puder, principalmente através do estudo da sua palavra. Em segundo lugar, através da história que está rodando ao seu redor. Olhe para a história, aplique a soberania de Deus naquilo que você vê, memorize isso. Isto promoverá transformação em sua vida como um todo. Irmãos, o crente precisa ter a convicção da soberania de Deus sempre viva em seu coração. Senão, nós entraremos em ansiedades por tudo que acontece em nosso redor. Não que nós não entremos vez por outra em ansiedade, mas nós não podemos ser pessoas constantemente ansiosas. Alguma coisa está errada. É como se nós deixássemos de respirar no mundo que Deus deu para respirarmos o ar dele. E nós precisamos perceber a soberania de Deus no mundo, e principalmente estudando as Escrituras. Isso nos dá tranquilidade para o nosso coração, descanso para a nossa alma, e principalmente um coração que vai adorá-lo com muita intensidade, com muita gratidão, com muita alegria, com muita convicção de que Ele é justo, de que Ele merece a minha adoração. Então tudo isso impulsiona a nossa adoração a Deus, de uma forma correta. Vamos fazer uma oração?